Olá, Valers! E aí, como é que vocês passaram a última quinzena? As empresas de vocês viraram unicórnios? E aí, Silvia Nora Paladino, como é que você tá? Eu tô ótima, Adriana. Oi? A gente começou bem o episódio, finge que nada aconteceu. Eu não vou cortar essa parte, eu vou deixar. Ai, meu Deus. Passei bem, Adriele e Rosana Marquezine, fiquei muito emocionada Vamos. com o sortimento. Esse bem aí, não sei não, hein? Mas a nossa empresa, como você bem sabe, segue sem ser um unicórnio, ou um botocórnio, como o Jefferson disse outro dia, outro episódio do Vale, outro assunto. Mas a gente conquistou uma coisa recentemente que deixou a gente bem feliz. Vem aí o livro Vale do Suplício, Os Empreendedores do Brasil. Mas enfim, logo a gente conta mais sobre isso. A expectativa é que a gente lance esse livro ainda em 2024. Então, logo a gente conta mais para você que está ouvindo a gente. Enquanto esse momento não chega, eu vou para aquele outro, aquelas notícias que eu, você preferíamos não ter visto. Mas no caso de hoje, eu quero falar de uma notícia que eu preferia que não tivesse acontecido mesmo. Eu não sei se já contei por aqui alguma vez, mas eu sou Muitas vezes, Sil, você sempre fala isso. É mesmo? Eu tô tão Sim. previsível assim, gente. Pô, eu vou contar de novo, né? Porque assim, eu sou montanhista amadora. E eu vi que essa temporada aí de escalada ao Aconcagua desse ano, que é sempre em janeiro, fevereiro, e o Aconcagua, para quem não sabe, é uma montanha de 7.000, fica nos Andes. É a montanha mais alta de todas as Américas. Essa temporada foi muito complicada. Morreram 4 pessoas, que é bastante para uma temporada do Aconcagua. E assim, tudo bem, é uma montanha muito alta, de 7.000. O clima no Aconcagua é super hostil. Eu nunca subi o Aconcagua, né, ainda. E, enfim, o que a gente não sabe, não tem a confirmação exata de todas as mortes, mas a gente sabe que um infartou. Foram causas, assim, imponderáveis mesmo, né? E só que por que eu tô falando isso, né? Porque isso levantou uma questão dentro do montanhismo que já está sendo discutida há bastante tempo, que é o quão mal preparadas as pessoas estão indo para uma atividade de risco como é a alta montanha. E o pessoal está atribuindo muito disso que está acontecendo, de mortes, de acidentes, a gente que simplesmente não está preparada. E eu tô falando de montanhismo, mas eu poderia estar falando de muitas outras coisas aqui, não é, Adriele? Da falta de tem visto em várias profissões, em vários campos de conhecimento, né? Só que tem despreparo que mata, né? E, de novo, eu não tô falando só de montanhismo. Eu pretendo subir o Aconcagua um dia, mas eu te juro, Dri, que eu vou estar preparada. Olha, Sil, é bom que você esteja mesmo, porque se você me deixar aqui sozinha, com Essence e Vale do Suplício, eu te ressuscito e te mato de novo, viu? Ah, eu vou ficar famosa. Olha só, aí sim vai ser a glória do Vale do Silício. Olha, e é nesse clima de amor, de fraternidade, de alegria que eu insiro você, Márcia Cunha, cofundadora e CEO da Plena Pausa, nesse papo aqui. Você que também tem sócia, é a Carla Mussali, né? Você sabe muito bem essa sensação, né, que eu estou descrevendo. Seja muito bem-vinda. Obrigada meninas pelo convite. É um prazer estar aqui. E como a Silvia falou, tem muita gente indo despreparada aí para escalar. E será que a gente está preparada para a próxima fase, menopausa? Então, eu queria falar isso também, aproveitar esse gancho da Silvia e trazer uma informação aqui. 76% das mulheres não sabem identificar os sintomas da menopausa. E se a gente quer viver muito, a gente precisa se informar para a gente chegar nessa nova fase da vida, né? Bem, com informação, para que tudo aquilo de ruim que a gente olha, né? Aqueles tabus que a gente tem sobre climatério, menopausa, fiquem muito longe, né? Que a gente fique muito longe de vivenciar tudo isso no nosso dia a dia, porque com a informação a gente pode mudar tudo. Então, puxando já um gancho aí do que a Silvia trouxe, informação é imprescindível para tudo. Já valeu todo o episódio, né? Então, muito obrigada, Márcia. Um beijo, Valers.
Nossa, perfeito, Márcia, perfeito gancho. A gente quer saber muito da Plenapausa, mas antes da gente chegar tanto na parte do negócio quanto na parte da própria menopausa mesmo, né? Eu queria que você falasse quem é você, sem citar carreira, sem citar trabalho e sem citar formação. E aí, quem é você, Márcia? Eu sou uma mineira, desbravadora, que sempre quis morar fora da minha cidade natal. Eu nasci em uma cidade no interior de Minas, de 18 mil habitantes, chamada Botelhos. A referência ali hoje é o Café Orfeu, produzido lá. Então, aquele. Eu falo que o Café Orfeu tem que me patrocinar, por favor. Que todo lugar que eu passo, eu falo do Café Orfeu, porque a gente tem ali um Jequitibá mãe maravilhoso e é o símbolo do café. Então eu venho dessa cidade de Minas, saí muito nova dali, aos 19 anos, e nunca mais voltei. Então hoje eu tô há 17 anos já em São Paulo, desbravando. Sou mãe do João e da Luísa e sou uma curiosa nata. Já dá para saber que você é uma curiosa. E eu não sei até, vou fazer essa pergunta mesmo assim, porque quando a gente olha a sua trajetória, a sua carreira, você tem aquele perfil que a gente adora trazer aqui para o Vale, porque ele não é um perfil nada óbvio, né? Então, para quem não sabe, para quem está ouvindo a Márcia ela é formada em economia, né, Márcia? Você MBA em negócios, quase 20 anos de mercado corporativo lá, né? Vai virar CEO, sei lá, vai para um caminho corporativo super natural. Aí, de repente, você olha lá no LinkedIn dela, tem estudo de psicanálise e trabalho em clínica, né? Clinicando como psicanalista. E, de repente, fundou uma startup. Quando a gente olha para trás, é fácil conectar os pontos, né? E entender essa colcha de retalhos que forma o que é uma startup, uma fintech que aborda um tema que é tão sensível, enfim, a gente já fala muito disso. Mas eu queria saber, Márcia, o que te move? Desde o início, uma inquietude sobre pessoas, conhecer as pessoas. Eu sou muito ouvinte. E eu, sabe quando você senta num lugar e vem sempre alguém contar a história e você depois fala, nossa, essa pessoa falou isso, aquilo. E fala, mas você ficou 5 minutos com a pessoa, como você pegou o RG? Não, mas eu não perguntei nada, ela que me contou. Então, sempre eu fui essa pessoa. Eu acho que eu gosto de ouvir, eu gosto de saber sobre pessoas, e isso diz muito dessa caminhada. Embora eu tenha feito uma trajetória toda corporativa, eu tenho um histórico anterior que minha mãe, logo que passou pelo climatério, ela se aposentou muito jovem, antes dos 50 anos, porque na época ela já foi admitida na prefeitura da cidade para dar aula, ela tinha 15 anos. Ela começou a dar aula, quando fazia ainda o magistério. Então ela se aposentou super jovem e ela fez uma transição para o empreendedorismo logo depois de se aposentar. E aqui eu acompanhei e eu acabei atuando junto com ela nesse empreender ao longo de toda a faculdade. Então, eu atuei no mundo corporativo e comecei a estagiar ali, fazendo economia já no primeiro ano, tal, mas nunca deixei de empreender. E esse empreender é muito esse lugar de pessoas também. Eu tive também um negócio, um empreendimento em 2008, voltado totalmente para mulheres. Isso durou 3 anos, eu vendi, e aí foi ali que eu falei, gente, o que essas pessoas falam? O que é isso? Eu fiquei mais curiosa ainda, foi onde eu descobri a psicanálise. Deixei aquilo ali guardadinho, voltei para o mundo corporativo, fiquei 6 anos e resolvi fazer uma transição. E aí eu me planejei muito bem, trabalhava e à noite eu fazia formação em psicanálise. Depois eu fui aos poucos deixando o corporativo e me planejando já junto com a empresa. Na hora que eu tivesse a clínica ali estabelecida, eu saí, né, do corporativo e foi o que eu fiz. Mas tem essa escuta, esse relacionamento, e principalmente com mulheres,
ao longo da trajetória toda. Isso me move. Márcia, aí você falou que você ajudou com a sua mãe num negócio e depois você teve um negócio. Você pode falar rapidinho quais eram esses negócios? A minha mãe, ela começou a revender lingerie. E revenda mesmo, gente, sacoleira, era em casa, uma coisa que ela nunca tinha feito na vida. Um dia passou uma pessoa falando: Olha, eu tenho uma fábrica, estou procurando revendedoras, e me disseram que a senhora revende. Ela: Não, mas posso, porque ela estava num período ainda, ela estava enfrentando o início de depressão, e o médico disse: Você precisa arrumar algo para sair de casa. Porque é uma pessoa que trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Ela era diretora de escola. Quando repara, ela teve essa quebra, e também junto com o climatério e tudo mais. Isso eu me lembro porque foi algo muito marcante ali naquele momento. Eu era adolescente, eu tinha uns 13 anos de idade. E eu comecei a revender. Ela ficou anos com esse negócio, arrumou revendedora, formalizou um pouco ali desse negócio. E eu, para ter o meu trocado e para ir na casa de um, na casa de outro, falei: me dá aqui que eu vou ser comissionada. E eu vendi durante toda a faculdade. E quando eu vim para São Paulo, as minhas clientes da época da faculdade, muitas amigas fizeram essa transição de vir para São Paulo também. Você não vende mais? Eu falava: não, não vendo. Mas você tem que vender, era muito legal, porque não era simplesmente vender a lingerie. Eu fazia uma cesta, fazia uma caixa, é aniversário, é aniversário de namoro, vou ficar noiva, vou casar. Era todo um Marketing, né? marketing, algo diferente, sempre fugindo do padrão. E eu abri uma loja aqui que chamava Scarlett, uma boutique sensual. Ficava ali no coração do Itaim Bibi. Eu tive esse negócio durante 3 anos. Então, na frente era uma loja de lingerie. No fundo, a gente tinha um salão que a gente fazia chá de lingerie, cursos. A gente fez mais de 350 ensaios sensual com fotógrafa. E aí você fazia a sua revista. Aquelas mulheres chegavam com uma demanda e falavam: gente, o que elas estão falando? Eu não tinha 30 anos ainda. O que é isso que elas dizem? E aí uma repórter que morava ali do lado, ela era do Metro, do jornalzinho que entregava no Farol. Um dia, conversando com ela, eu dei uma entrevista para eles no Dia da Mulher. Eu falei: eu queria muito entender o que é essa demanda que elas trazem. E ela falou: Márcia, isso só a psicanálise para explicar. Eu falei: a psicanálise? Ela: eu nunca tinha ouvido essa palavra antes, até então. Uau! Uma mineira recém-chegada de São Paulo, ali naquele meu mundo, gente, falei: o que é psicanálise? E aí eu fui fazer um primeiro curso na Casa do Saber com o Luiz Hans e me apaixonei. Eu falei: quando eu tiver oportunidade, eu quero entender sobre isso, porque é fantástico. Ô, Márcia, é legal porque assim, você ficou navegando aí por um bom tempo antes de abrir a sua empresa, por um mundo feminino, né? Porque as coisas não estão tão separadas assim, né? Você falando de sexualidade, de autoestima, e especificamente aí sobre uma fase muito importante na vida da mulher, que é a menopausa, né? E aí, primeiro você tinha já esse dom, essa aptidão de ouvir as pessoas, isso de maneira informal. Você entrou na psicanálise e aí, como profissional, também aprendeu, né? E se envolveu com as pessoas dessa vez de uma forma, né, dessa forma estruturada pela psicanálise. E aí a gente sabe que você começou a identificar isso, que havia uma certa agonia nas mulheres em relação à menopausa. De onde vinha essa agonia? O que justifica essa agonia? O que faz com que esse assunto ele tenha esse caráter para as mulheres hoje, Márcia? Acho que a falta de informação, né, e o que está muito ligado à questão do envelhecer para a mulher é muito interessante. Uma experiência que eu tive ontem. Ontem eu fui em um evento com homens e mulheres mais ou menos na mesma faixa etária, 40, quando as pessoas, a maioria não me conhecia. Quando eu falo de, né, ter uma startup e com referência à menopausa, algumas mulheres falam assim: ai, tô muito longe. Nossa, não entram praticamente no assunto.
para o homem, fala, nossa, que interessante, o que é que você faz? E aí tentam ligar a uma questão de negócio, mas isso é muito, para a mulher, né, até eu estou dizendo isso porque é uma questão ainda da referência que a gente tem de menopausa com relação às nossas avós, com relação à nossa mãe, que tinha um estilo de vida e tinha uma questão de estrutura social completamente diferente da que a gente tem hoje. E aí eu acho que o nosso trabalho é de levar informação e relembrar que a gente hoje tem acesso a uma infinidade de coisas que elas não tiveram. E a gente vive hoje os nossos 40, os nossos 50 anos completamente diferente, embora a gente esteja falando de 20 anos de diferença praticamente, né? Mas mudou muito. As questões, eu acho que elas surgem daí, tanto dessa questão social no nosso entorno, da mulher também muitas vezes aceitar este envelhecer, né? É o medo de envelhecer. Não acho que é um medo, mas chegou, sabe? Tá de frente com tudo que possa vir de mudança, com tudo que você vai ter que lidar ali, que antes funcionava e agora não funciona tão bem, por uma questão hormonal. E que se você tem a informação, é extremamente tratável. E aí que é o pulo do gato. Se você não se informa, você não vai ter os melhores recursos. Se você se informa, você vai ter os melhores recursos e aí você vai estar mais longe desse lugar que a gente tanto teme. O que dá para tratar no momento de menopausa, Márcia, para eu aprender mesmo? Silvia, hoje a gente tem na medicina mais de 30 sintomas correlacionados. Alguns artigos falam de mais de 50 sintomas correlacionados ao climatério menopausa. Todos eles são possíveis, né, aplicar ou ter algum tratamento. Então, é muito individualizado. Hoje, ainda, o tratamento ideal é a terapia de reposição hormonal, mas para aquelas que não podem ou não querem, existe muito recurso, desde suplementação, independente do tratamento que você vai ter, alimentação e atividade física não é opcional, é algo que você realmente vai ter que inserir ali de alguma forma na tua rotina, porque isso realmente faz diferença, principalmente para aquelas mulheres que têm o calorão, que é tão característico, tem os suores, que também é muito característico dessa fase, embora nem todas vão sentir, mas muitas vão ter pelo menos 5 sintomas do climatério. E são sintomas que a gente facilmente confunde com uma situação que a gente está vivendo no nosso dia a dia, que é insônia, irritabilidade, falta de libido, ressecamento da pele, ressecamento do cabelo, queda de cabelo. Nossa, pode ser tudo, né? A gente está num momento de estresse passando, isso é comum, né? Então todo mundo levanta a mão, eu tenho. Só que quando ele está relacionado ao climatério menopausa, se você não olhar para os seus hormônios, você pode passar por quantos médicos for. Você não vai tratar de fato o que está acontecendo. Então, isso é muito característico. Por isso que eu digo, né? A informação é a base de tudo. Nossa, completamente, né? Porque uma queda de cabelo com 35 anos agora dá para entender que é diferente de uma queda de cabelo de quando você tem 45. A gente trata a queda de cabelo e não o que está por trás, né? Não considera todos esses pormenores. E aí eu fiquei pensando assim, né? Porque você falou, né? Você gosta muito de ouvir as pessoas, tal, né? Isso é um dom nato. E qual foi o momento que você percebeu que o caminho para ajudar as mulheres nesse momento da vida, inclusive eu li outras matérias suas que fala que foi por meio da psicanálise que você chegou à importância não da psicanálise em si, né? Mas das consultas. Você viu que era importante tratar esse tema, o tema menopausa, né, que era um motivo de muita agonia para as mulheres. Como que você identificou, como que foi esse estalo de que o empreendedorismo seria a saída
para ajudar nesse processo e não seguir com a clínica ou fazer um blog com informação, já que a informação é tão importante. E quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse processo de abertura de uma empresa sobre esse tema? Quando eu estava na clínica, o meu maior incômodo, e eu acho que isso, quando você empreende uma primeira vez, depois que o bichinho do empreendedorismo te pica, ele só adormece, mas ele sempre volta. Ele pode descansar e ganhar um VR de vez em quando, Isso. mas é só isso. Me incomodava muito estar no 1 para 1 dentro da clínica. E, na verdade, eu comecei a pensar em algo que fosse da medicina integrativa, porque é algo que eu pratico e acredito muito há alguns anos, mas me sugeriram fazer um recorte dessa medicina integrativa e olhar para, de fato, algo que tivesse relacionado exclusivamente ao mundo feminino, porque minha fala era muito no feminino. Comecei a fazer, na verdade, pesquisa. Eu falei inicialmente com mais de 100 mulheres para entender se realmente existia uma dor com relação à menopausa, né? E aí a gente tem dados, né, que o que eu disse no início, e esse dado ele permanece até hoje, depois de 2 anos, que mais de 70% das mulheres não sabem identificar os sintomas. Mais de 80% não procuram um tratamento específico para a menopausa. Dessas que procuram, 40% tratam de fato o climatério e menopausa, né, olhando para a causa, né, hormonal, por uma questão realmente de falta de informação. E ao ouvir os relatos dessas 100 mulheres, aquilo me chocou muito nessa escuta. Não é possível que não tem nada, né? O que vai ter? E aí fui pesquisar mercado e vi que fora, nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem agora startups que já foram adquiridas e tudo mais, todas com funding. Em Londres tem um movimento muito grande. E falei, no Brasil não tinha nada. Falei, não, temos que... vai ser a minha bandeira. E eu acho que justamente por ouvir aquelas mulheres, eu acho que o estalo foi, elas estão dizendo algo que minha mãe viveu há quase 30 anos atrás. Não mudou nada. Parece que eu ouço a minha mãe e o relato dela. E a consequência que isso me gerou ao longo dos anos, né, de ter vivido aquilo ali, eu só fui entender muitos anos depois em terapia o que é que tinha se passado. Para mim, nossa, realmente algo que foi muito por acaso, não foi pensando assim, vou fazer um negócio para a menopausa. Eu cheguei e aí falei, é isso. Mas porque algo realmente me tocou. Tem um propósito ali de não vou passar, não vou viver o que ela viveu. E eu acho que acho que essa construção, eu sempre falo, né, vários caminhos chegam ao Pai, né, tem várias... você pode fazer vários trajetos, né, o que você tem que chegar, você chega, pode ser meio torto, e eu acho que é esse trajeto que eu fiz. Então, assim, hoje o negócio começa com um propósito. Isso principalmente porque a gente começou com um teste ali no site. Ele existe até hoje, esse teste. Eu peguei um teste da medicina, que existe, que chama Protocolo de Kupperman-Baumann. Digitalizamos e ele está disponível. Esse teste, ele indica em qual fase da menopausa a mulher está e o nível de sintomas. A gente começou absolutamente sem produto, sem receita. E não se você me perguntar, mas já tinha um produto no roadmap, como vocês iam gerar receita? Não, não tinha. Foi depois de 3 meses que a gente conseguiu as primeiras 1000 respostas desse teste, que a gente foi olhar para o teste e entender o que é que essa mulher quer, o que é que essa mulher precisa, qual é o sintoma. E aí a gente começou a desenvolver os produtos e a gente tem hoje um kit de suplementos. Semana que vem a gente lança o colágeno, que também é filho, né, proveniente dessa base de dados que a gente tem, e todos os produtos vêm dessa base de dados, do que essas mulheres trazem, né, como necessidade, e a gente tenta produtizar, né, da melhor forma possível para elas.
Nossa, aí é uma inversão muito grande, né, do motivo que leva alguém a empreender, né? Porque a pessoa vai empreender porque quer que a empresa dê lucro, né? Primeira coisa. Aí você vai atrás de investidor e conta qual o lucro esperado. E, nossa, que caminho legal que você fez. Foi um caminho mesmo de inverso, vamos entender o que precisa ser feito para aí a gente oferecer um produto e isso, consequentemente, vai gerar lucro. É um jeito muito interessante. A gente olha muitas empresas lá fora, né, faz todo o benchmark, mas de fato está muito ligado realmente a essa, e aí vem de novo, né, a escutar esse cliente. Me leva a pensar esse trabalho todo, como que você viabilizou isso, Márcia? Porque a gente não faz muito tempo que a gente começou a falar de fintech, né? E claro, assim, a gente consegue imaginar o que vocês, as primeiras desbravadoras aí desse mercado, né, da busca por investimento em negócios focados no feminino, o quanto vocês, né, tiveram que desbravar realmente aí nesse setor. Conta pra gente como que, de onde veio o investimento no negócio e qual foi a sua experiência, se é que houve essas experiências e como foi para você, o que que você viveu nesse processo de trazer investimento. Quando eu estava na clínica, eu sempre pensava, né, em ter a clínica ou algum outro negócio ali. Eu sempre fui muito organizada, com muito planejamento. Então, quando eu resolvi, né, sair da clínica, fazer essa transição, eu já tinha um valor, em X tempo, eu tenho esse valor, consigo me manter, e é um valor também de investimento. Então, hoje, depois a Carla, ela entra como sócia também. Então, até esse momento, até hoje é bootstrapping. A gente não tem o investimento de fora. Então, a gente conseguiu fazer essas entregas. A gente tem receita há praticamente 1 ano e meio, digamos assim, quase 2 anos. Então, a gente vem conseguindo se manter e crescer. Então, a gente cresce 2 dígitos por mês. Isso é muito legal. Mas para acelerar, a gente precisa de investimento. A gente tem conversas, mas algumas nós conseguimos evoluir, mas ainda não fechamos. Então, eu estou bem também nesse momento de avaliar, entender se realmente faz sentido, se é agora, se a gente espera mais um pouco. Mas quando, né, das dificuldades dessas conversas, é muito mais fácil quando alguém está ali. Porque imagina você, né? A maior parte dos cheques ainda são assinados por homens. Se um homem tem alguma mulher por perto, que ele tenha ideia do que se trata, que ele tenha vivenciado, né, experimentado de alguma forma, entendido o que é a menopausa, ele é super receptivo. Fala, isso é necessário. Se não, ele não sabe nem o que é menopausa. E aí a conversa fica muito mais difícil, porque ainda, infelizmente, se vê como algo nichado, o que para mim não é um mercado, todas as mulheres vão passar, não é um nicho. 50%! É o mercado do tamanho de 50% da população mundial. Como assim é nichado, né? E aí é muito interessante isso, né? A devolutiva que a gente tem, mas de forma geral, eu acho que a gente, né, as fintechs, o tema, e muito recentemente tem ganhado visibilidade. Eu acho que lá fora tem aparecido cada vez mais, os investimentos estão sendo melhores, as ações estão sendo melhores. Isso colabora, porque eles estão de olho também no que está acontecendo lá fora. Então, isso colabora. Mas, em comparação, né, a outros segmentos, a outros negócios, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, para chegar num deal que seja legal para os dois. Isso é um
negócio, inclusive, nosso ainda, né? Tipo, a gente fala, lógico, tem investidores, tem um mercado que ainda é difícil. Mas se é um tabu para o próprio indivíduo que passa por isso, pra gente como mulher, assim, acho que tem um negócio elementar aí que precisa ser resolvido primeiro, né, Márcia? Como você, enfim, já vem falando, mas a bola é nossa, né? Eu vi que uma pesquisa, numa matéria eu vi, que as fintechs elas têm capacidade de movimentar até 70 bilhões de dólares, mais de 70 bilhões de dólares até 2026. E eu fiquei pensando, agora a gente vai conseguir baixar o machismo, o capitalismo vai superar o machismo no universo das startups. Mas eu acho que ainda, né, tem um caminho bem longo aí a ser feito, né, Márcia? Bom, e assim como a infância chega ao fim, a idade reprodutiva também chega ao fim, este episódio do Vale do Suplício também está chegando ao fim. Mas não sem antes daquele momento que a gente se expõe. Desaprendendo com um exemplo, porque errar é humano. Já repetir o erro. Márcia, agora é o momento de abrir aqui os suplícios do empreendedorismo. Vamos lá. Um erro que quase acabou com o negócio. A gente fez uma mudança e nós lançamos os suplementos perto dessa mudança. E a gente fez teste em ambiente de teste. Na hora do ambiente de produção, o cara tinha feito um teste completamente diferente, só que parecia que era pra gente aqui, né, fazendo o passo a passo do cliente, estava tudo ok. Quando foi para produção, nada funcionava. E a gente fazendo mídia e tudo mais, foi algo que respira, fecha a lojinha, e aí é algo de mais 3 meses para entender o que tinha acontecido, mudar a equipe, contratar e seguir o jogo. E a vontade de perder o réu primário nessa hora, né? É. Misericórdia. Quase queimei meu réu primário. Formação de equipe. Hoje eu sei que não dá para contratar correndo. Você tem que gastar muito tempo, entender bem, e colocar não pessoas iguais, mas complementares. Porque a gente tem que fazer rápido, com pouco recurso, então tem que ser uma equipe bem complementar. E hoje a gente acaba investindo muito mais tempo nessas contratações, nessas conversas, do que no início. Você contratou muito errado no começo? Não posso falar que é errado, mas não tinha essa complementariedade do trabalho, da formação mesmo, era algo muito individual. Então eu faço e entrego. Não era. A gente precisa dessa sinergia de todo mundo olhando para o mesmo lugar, as pessoas se entenderem, se darem bem, embora sejam pessoas com perfis completamente diferentes, está todo mundo no mesmo jogo. Entender, né, o perfil de cada um e que seja complementar. Antes eu não colocava as pessoas para, por exemplo, falar com mais uma pessoa da equipe. Hoje eu coloco. Eu quero que ela entenda como é que funciona, porque é uma equipe pequena até agora, mas que tem que ter uma entrega rápida, tem que ter uma entrega muito produtiva. A gente está muito alinhado para isso, então tem que ter essa sinergia, acho que essa é a palavra. Agora, sobre planejamento, você falou que é uma mulher muito planejada, né? Você faz as coisas com muita calma. Mas você já falhou planejando aí o futuro dos negócios e você pode compartilhar o que você desaprendeu com a gente? Só parece calma, mas eu não sou nada calma. Quem tá comigo no dia a dia fala, nossa, né, desliga, pelo amor de Deus, em alguns momentos, porque eu não sou calma. Acho que é muita forma que eu funciono, assim, e como a gente tem uma equipe enxuta, acho que a gente aprendeu a trabalhar e algo que eu vejo que dentro da startup isso é bastante relevante. Todo mundo sabe o que está acontecendo e a gente coloca isso de uma forma, todos os projetos, todo mundo ali, todo mundo vê, muito transparente. Então tem todo o planejamento do semestre, todo mundo vê aquilo, todo mundo respira aquilo.
Todo mundo olha para aquilo todos os dias. Muito legal, Márcia, muito obrigada. Chegamos ao fim aqui do Vale. Foi muito legal bater um papo com você sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e muito bom poder, né, espalhar informação aí sobre esse período da fase das mulheres, para que todas nós possamos ter tratamento, qualidade de vida, bem-estar ao longo de todas as fases, né? Já que a gente vai viver muito, que a gente possa viver melhor, que a gente possa viver bem, né? Com certeza, o que todo mundo busca, né? Obrigada, Márcia. Foi muito legal aí bater esse papo com você. Obrigada, Márcia. E você, Valer, já sabe, né? Segue a gente nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, TikTok, Instagram. Se você quiser sugerir alguém para ser entrevistado aqui para o Vale do Suplício, é só mandar um e-mail para a gente. valedosuplicio@agenciasense, com SE no final, .com.br, e até o próximo Vale. Tchau! É.